recebi há pouco do Bismarck com a leitura da carta. E peço para que a gente acompanhe junto e no final a gente encerra essa conversa. Edson, por gentileza, aperta o play. Carta aberta às instituições democráticas brasileiras. Nós, o povo brasileiro, há pouco mais de um mês estamos nos manifestando de forma ordeira, pacífica e democrática em frente aos quartéis generais, clamando unicamente por socorro. Somos milhões de patriotas espalhados por centenas de cidades brasileiras que, depois de anos sendo usurpados, enganados, ignorados e, por fim, censurados pelas instituições que deveriam nos representar, se veem encurralados e desesperados para terem seus direitos democráticos fundamentais respeitados. Supremo é o povo, e como tal, a fim de se fazer cumprir a Constituição, conclama as instituições democráticas, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Presidência da República e, em última instância, as Forças Armadas, para que, como poder garantidor, honrando a espada de Caxias, socorram a pátria que juraram defender até mesmo com o sacrifício da própria vida. Decisões autoritárias que ferem o Estado democrático de direito têm impedido o povo de se expressar, ter ou emitir opinião e até mesmo de se defender. O povo brasileiro gostaria de ter os mesmos direitos que alguns traficantes e certos presidiários possuem na Suprema Corte. Após uma série de medidas inconstitucionais que tornaram um desses presidiários apto a concorrer às eleições presidenciais de nosso país, assistimos perplexos a um processo eleitoral conduzido sem isonomia e escancaradamente parcial. Esses fatos, por si só, já confeririam a nós, povo, o direito e a garantia de um novo pleito. Mas, não bastasse isso, o processo de apuração dos votos ainda foi manchado por uma série de denúncias de inconsistências que vêm sendo ignoradas pelo órgão que deveria zelar pela lisura e a transparência das eleições. Clamamos e aguardamos por mais de 30 dias uma manifestação do Senado, que é responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, do Presidente da República e das Forças Armadas Brasileiras, de quem espera-se que tenham o entendimento de seu dever constitucional de garantir a independência e harmonia entre os poderes. A iminência da diplomação do ex-presidiário ao cargo máximo da nação, decorrente de um pleito invalidado pelos diversos fatores já mencionados, abrevia a necessidade de que providências sejam tomadas. Portanto, através dessa carta, estamos estabelecendo o dia 7 de dezembro de 2022 para que o Senado dê prosseguimento aos processos de impeachment dos ministros da Suprema Corte responsáveis pelo esfacelamento da nossa Constituição. Estabelecemos também o dia 8 de dezembro de 2022 como prazo máximo para que o Presidente da República e/ou Forças Armadas se manifestem na direção de restabelecer a harmonia e independência entre os poderes, punindo aqueles que, deliberada e recorrentemente, vêm violando nossa Constituição a olhos vistos. Anular o pleito manchado pela falta de isonomia e pela parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral, que, entre outros equívocos, ignorou o radiolão, maior escândalo eleitoral de favorecimento de um candidato em detrimento de outro, além dos diversos indícios de inconsistências nas apurações dos votos. Estabelecer novas eleições transparentes a se realizarem através do voto em cédulas de papel, algo perfeitamente preconizado na Constituição, artigo 14, parágrafo 10, na Lei 4.737 de 65, Código Eleitoral, e na Lei 9.504 de 97. Caso não haja nenhuma posição do Senado Federal até a data de 7 de dezembro de 2022 e do Presidente da República ou Forças Armadas até a data de 8 de dezembro de 2022, nós, o povo, sob a égide da soberania que nos pertence, passaremos a adotar medidas com impacto nacional e, desta forma, estabelecemos a data de 10 de dezembro de 2022 para a tomada de Brasília e a paralisação de todo o Brasil. Esse movimento terá dia para começar, mas não para terminar, até que sejamos ouvidos e atendidos em nossos pleitos. A partir desta data, 10 de dezembro de 2022, estaremos organizados em milhões de patriotas em Brasília, reivindicando que nosso país seja devolvido a quem ele pertence, o povo. Esperamos que a partir deste dia e enquanto durar este movimento orgânico popular e democrático,
as forças auxiliares que também assistem há anos ao autoritarismo judicial do qual nos tornamos reféns, não cumpram ordens ilegais para destruir o movimento, já que também estamos lutando por sua liberdade. Já estamos vivenciando no Brasil um estado de exceção e precisamos que as autoridades busquem ações para restabelecer a ordem constitucional, a independência e a harmonia entre os poderes e o livre exercício dos direitos fundamentais. Confiamos que as Forças Armadas se posicionarão ao lado do povo brasileiro, não assistirão passivas ao clamor de milhões de famílias e, por fim, que não admitirão assistir a seus oficiais prestando continência a um criminoso condenado. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Assinado, o soberano e supremo povo brasileiro. Bismarck, diante da carta, do conteúdo da carta e das datas ali colocadas, estipuladas, 7 de dezembro para a manifestação do Senado. E o que a gente viu ontem foi um alvoroço para a aprovação da PEC fura-teto. Hoje é dia 8 de dezembro, data estipulada para uma manifestação do presidente da República e ou Forças Armadas. Há esperança de fato para que esta data do dia 8 de dezembro seja marcada por esta manifestação do presidente e ou Forças Armadas, Bismarck? Bismarck, não estou te ouvindo. Pronto, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Eu acho que existe chance a qualquer momento, na verdade, disso acontecer. Eu acredito muito, tá? Eu acredito muito na posição do presidente. Nem um minuto eu deixo de acreditar no que o presidente irá fazer e que ele está trabalhando para isso. O que o presidente Bolsonaro está fazendo para isso. Agora, claro, que o povo, essa carta foi escrita, inclusive teve gente que falou, nossa, ontem eu estava fazendo uma live, uma pessoa falou que achou essa carta arrogante, porque coloca o presidente na parede. De jeito nenhum, entendeu? A gente colocou datas para o povo começar a se mexer, avisar, olha, se não acontecer nada até isso, o presidente, nenhum dos poderes se mexerem, né? Senado, Forças Armadas, o povo vai começar a se mexer e vai parar para que as coisas começem a acontecer, porque não dá para aceitar. Tudo que a gente pediu nessa carta, ela é constitucional, isso que é importante. O brasileiro, ele tem um problema de falta de interpretação, de entender as coisas entre linhas. Você tem que entender que essa carta tem muitas coisas entre linhas. Então, procure quem ouviu agora, tem essa carta em mãos, ouvir de novo, entender as coisas entre linhas, de se cumprir a Constituição, entendeu? Porque senão, algumas pessoas vêm falar, eu não vou ficar respondendo, eu não vou responder, tem gente que vem falar comigo no particular para eu vou endoidar se as pessoas ficarem perguntando sempre as mesmas coisas. O brasileiro tem que entender as coisas entre linhas. O presidente deu um discurso, o último discurso dele foi de 2 minutos. Ele falou milhares de coisas entre linhas num discurso de 2 minutos. E as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Tem falta de interpretação. O povo sofre muito com isso, meu Deus do céu. Então, assim, eu acredito que o presidente pode, sim, hoje, fazer alguma coisa. E se não fizer, e se não sair nada, dia 10 é dia de parar, de tomar Brasília e parar o Brasil, entendeu? Então essa é a nossa, a gente está junto com o pessoal, a gente acredita nisso, estaremos junto na esplanada no dia 10 se nada acontecer, estamos em Brasília lutando e a gente quer salvar o Brasil para que a nossa família, a família de todos os brasileiros continuem a ter a sua liberdade. A gente precisa da nossa liberdade e que a Constituição seja cumprida. Bismarck, obrigado, Bismarck, por conversar conosco. Paulo, Augusto, obrigado mais uma vez e a gente aqui sempre à disposição de vocês. Só uma coisa rapidinho que o Paulo quer falar ali, só para inteirar. Pois não, vamos lá. Só para inteirar, eu estava conversando aqui com o Augusto. Não estou te ouvindo. Paulo, acho que o problema no microfone é aí. De novo, desliga. Acho que eu tapei a entrada, peraí. Agora sim. Deu? Estão me ouvindo bem? Não, tá abafado o som. Abafado o teu som, Paulo. Pega o celular, qualquer coisa.
Tá, vamos falar por aqui. Uma coisa que a gente estava conversando, o Paulo já está vindo até aqui, mas eu inicio aqui a conversa. Fala, Augusto. É que a gente estava conversando, enquanto o Bismarck ia falando, é que as pessoas não entendem justamente as entrelinhas, né? O Paulo está aqui já. Não entendem as entrelinhas, né? Quer continuar? Pode ser. Me presta um fone seu, Bruno. Oxe. Tem algumas etapas. Aquilo que o Bismarck estava... Droga. Fique em paz. Aquilo que o Bismarck estava falando ali, tem algumas etapas que precisam ser cumpridas, as pessoas precisam entender isso. Nada é ao vento, nada é jogado ao léu ou de forma assim não planejada. Até a leitura da carta, ela faz parte de um plano para mostrar que todas as etapas foram cumpridas, né? Teve a audiência pública na semana passada, foi clamado ao Senado, está sendo clamado ao presidente. Então, assim, a gente está esgotando todas as possibilidades. Entenda isso. Entenda, você que está vendo, nós estamos esgotando todas as possibilidades. Interprete o que está acontecendo. E na própria carta, para aqueles que falam assim, porque a gente quer que varra totalmente, quer faxina geral, na própria carta a gente menciona, em última instância, que as Forças Armadas façam cumprir a Constituição, honrando a espada de Caxias. Então a gente coloca na própria carta também, pessoal. Então interpretem. A gente está dando opções e também fala, em última instância, não havendo nenhuma posição, que as Forças Armadas também se manifestem. Então, tudo precisa seguir alguns passos para que tudo seja legitimado e quando acontecer, não haja aquela narrativa de golpe e que a gente esteja legítimo diante do Brasil, diante dos inimigos internos e diante de todo mundo. Então, só para também finalizar, é que aquilo que o Paulo acho que preciso do fone aqui, tá? Aquilo que o Paulo falou, que até isso, né, ou seja, até isso está preconizado na lei, até isso sobre a ajuda das Forças Armadas, nesse caso, então tudo isso está dentro da lei. Então, as pessoas fazem isso que está rolando muito dentro dos grupos de direita, a tentativa do esfacelamento da reputação daqueles que estão tentando ajudar de alguma forma. Então não importa, a gente entende hoje que não importa de como você vai tentar ajudar, mas que tente ajudar de alguma forma. Então é importante que tente ajudar. Então, de todas as formas, a gente tem que estar unidos. Assim, pô, que legal que aquele pessoal está fazendo isso, que legal que aquele pessoal está fazendo aquilo. Que legal que o pessoal está na frente do QG. Nós em nenhum momento falamos para alguém, ou falamos dizendo assim, ó, sai pronto, não queremos. Tem que ser, é quase um fique em casa, né, que o pessoal está fazendo, né? Você não faz isso, não. Que legal, continue se manifestando, que a gente quer que o povo brasileiro entenda que Supremo é o povo e o povo tem que reagir. Augusto, obrigado. Obrigado mais uma vez, Augusto. Paulo, Bismarck, podem contar sempre com a Jovem Pan News Bauru. Valeu, tamo junto. Obrigado, gente. Bom, agora 11 horas e 1 minuto. 11